Boa noite, graça e paz. Boa noite. Fiquei sabendo que é culto do amigo, né? É isso? Quem é amigo aqui? Tá louco, ninguém levantou a mão? Tenho certeza que você que está aqui é amigo de um amigo, ou não? Pois é, glória a Deus. E estou muito feliz por ter sido convidado por um grande amigo, dois amigos queridos, pastores Daniel, pastora Lúcia. Esse negócio de data, de falar quanto tempo faz que a gente conhece, é melhor pular essa parte. Já faz muito tempo, mas é uma alegria muito grande poder estar com os irmãos e compartilhar a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor colocou no meu coração para estar compartilhando com vocês nesta noite. Ezequiel, capítulo 14, a partir do versículo 12. Ezequiel, capítulo 14, a partir do versículo 12. Amém? Todos acharam? Mesmo assentados, mas em reverência à palavra do Senhor, vamos ler os versículos então a partir do versículo 12, Ezequiel 14. Você que trouxe aí um amigo, ajude aí a encontrar. Diz assim a palavra do Senhor: Veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra bestas feras, e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses três homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos, nem as suas filhas. Só eles seriam salvos, e a terra seria assolada. Ou se eu fizer vir a espada sobre essa terra e disser: espada, passa por essa terra, e eu eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses três homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos, nem as suas filhas. Só eles seriam salvos. Ou se eu enviar a peste sobre essa terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha. Pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Amém? Vamos orar uma vez mais? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ela é a Tua palavra, Senhor. Precisamos do Teu Espírito Santo para que fale com a Tua igreja, fale com cada um que o Senhor trouxe aqui nesta noite. Eles ouvem a minha voz, mas eles devem, e que o Senhor faça eles ouvirem a voz do Teu Espírito Santo, e que saiam daqui transformados, não da mesma forma que entraram, mas para glorificar o Senhor a partir desta noite. Oramos e Te damos graça em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é uma palavra dura do Senhor, é um texto em que Deus está dando uma palavra ao profeta Ezequiel,
sobre o que é que estava acontecendo na terra. Na verdade, o seu povo, mais uma vez, estava abandonando o Senhor. É impressionante a gente ver na história do plano de Deus, na história do cristianismo, como o povo durante um tempo servia ao Senhor. Agora, vamos imaginar como é conosco, porque muitas vezes assim é conosco. A gente está sendo abençoado pelo Senhor, a gente vem à igreja, a gente compartilha, a gente está envolvido, a gente está feliz e está alegre. Aí de repente acontece um abatimento qualquer, uma perca de emprego, uma doença, algo que possa nos assolar e tirar a nossa paz. Parece que isso faz com que a gente comece a abandonar o Senhor, ou deveria fazer com que a gente se chegasse mais ao Senhor. Aqui o que está acontecendo é que o povo estava se afastando de Deus, e Deus ele está dizendo: olha, eu vou trazer justiça. O povo está se afastando de mim. Quando a gente se afasta de Deus, o que acontece? É só coisa ruim, porque se Deus não estiver no controle da nossa vida, no comando da nossa vida, tudo vai de mal a pior. Mas o que um texto tão forte como esse, mas pastor, o senhor veio aqui falar de um castigo de Deus? Não, é que o castigo de Deus nos faz lembrar que Ele é Deus, nos faz lembrar que Ele disse: olha, se você não me servir, não me seguir, e não optar por me adorar em primeiro lugar, me buscar em primeiro lugar, tudo que você fizer, me colocando em segundo, terceiro, quarto lugares, não vai dar certo. O castigo pode vir sobre nós. Deus não é mau, Deus é amor. Agora, uma das coisas que me chamam a atenção desse texto, quando Deus colocou no meu coração, são os 3 personagens que são relatados nessa história. Deus ele está falando através do profeta Ezequiel sobre um possível castigo, mas ele traz como exemplo 3 homens. Não foi assim? A gente viu lá no versículo 14, fica fácil decorar, né? Ezequiel 14:14. Ainda que estivessem no meio dela quem? Da terra. Esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. O que Deus está querendo dizer, e Ele diz para nós nesta noite, é que talvez você que está aqui, às vezes a gente ouve falar muito isso. O quê? Ah, minha tia é da igreja. A minha tia, quando vai lá na igreja, ela ora por mim. Nossa, que maravilha, uma bênção. Uma bênção, deve fazer mesmo. A gente sempre está orando por alguém. As tias oram, as avós oram, os tios oram, os avós oram. Mas a verdade é que as pessoas pensam assim: ah, a minha tia está lá orando por mim, a minha mãe está lá orando por mim, eu não preciso ir. E o alerta para nós nesta noite, que Deus fala, uma das primeiras coisas que Ele fala para você hoje, é o seguinte: é você que precisa buscar ao Senhor. Não é a sua mãe orar por você, não é o seu pai orar por você, não é um parente interceder por você. Eles vão continuar fazendo isso sempre, mas isso não vai salvar a sua vida. Esse é um alerta de Deus para nós nesta noite, para você. E isso precisa ser falado, pregado, ensinado, porque essa é uma grande verdade. Veja que privilégio, você está aqui nesta noite para ouvir isso. Que você é a primícia da criação de Deus. O livro de Tiago fala isso. Nós somos primícias da sua criação. Você acha que Deus não quer o melhor de você? É claro que Ele quer. Mas os 3 personagens é o foco principal dessa história. É sobre eles que eu quero compartilhar.
Na verdade, eu quero falar sobre 4 personagens nesta noite. Esses são os 3 primeiros, e vou deixar o 4º para falar por último. O primeiro personagem falado e mencionado aqui é Noé. Veja, os 3 personagens são conhecidos. Noé também é extremamente conhecido. Eu já fiz essa experiência de perguntar, por exemplo, para crianças, para jovens, para adolescentes, para qualquer pessoa, mesmo aquelas que não convivem no ambiente da igreja. Às vezes são pessoas que não vêm ainda à igreja, elas nem conhecem o Senhor Jesus como eu conheço, mas eu já tive a oportunidade de perguntar para eles assim: você já ouviu falar de Noé? Você conhece Noé? E é interessante as pessoas, na sua totalidade, dizem assim: eu já ouvi falar desse Noé. Esse Noé aí não é aquele da arca? Ah, é esse mesmo. Noé da arca. Como é um personagem conhecido. Tremendo isso. Mas sabe qual é o alerta para nós? E o que me chama a atenção é que Noé é lembrado porque ele construiu uma arca, e não porque ele realmente deveria ser lembrado. Quem era Noé? Porque eu quero falar, e o que nós precisamos nesta noite é aprender quem foram estes homens. Essa é uma história extremamente conhecida, um grande milagre de Deus. Nós sabemos em Gênesis capítulo 6, versículo 5, vai usar uma expressão dolorosa do coração de Deus. Porque nesse versículo nós vamos encontrar que Deus, pela maldade que ele estava vendo do coração do homem, ele se arrepende de ter feito o homem. A maldade havia se multiplicado tamanho que ele havia se arrependido de ter feito o homem. Mas olha como Deus é maravilhoso e ele sempre nos dá oportunidades. Ele salva uma família. E a família era de Noé. Mas Noé, ele não pode por nós apenas ser lembrado por uma arca que ele construiu, para esse milagre que Deus faz dentro da maldade que o homem estava fazendo e se afastando de Deus. Porque Deus mandou o dilúvio. A arca era para salvar a família e também um casal de cada espécie de animais. Vocês conhecem, a maioria de vocês conhecem a história. Mas eu quero chamar a sua atenção para o versículo 9 do capítulo 6. Porque no versículo 9 do capítulo 6 de Gênesis é o único lugar da Bíblia que você vai ver a história, ou melhor, quem era Noé. Em nenhum outro lugar da Bíblia você vai ver quem era Noé. Está relatado em apenas um versículo. O que diz Gênesis capítulo 6, versículo 9? Deixa eu abrir lá. Se você tiver a Bíblia aí, você pode abrir também. Vamos lá. Eis a história de Noé. Esse é o versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Que tremendo isso. É claro que ele vai receber mais um adjetivo quando o apóstolo Pedro escreve a sua segunda carta. Ele codifica Noé como um pregador da justiça, mesmo na sua geração perversa, que Deus destruiu aquela geração. Ele fez a diferença naquela geração. Isso é o que nós precisamos aprender, é isso que Deus precisa de você. Ele te trouxe aqui hoje à noite para falar da importância de você ser justo, íntegro e andar com Deus. Agora uma pergunta para a sua reflexão: com quem você tem andado? Com quem muitas vezes a gente pensa em andar?
Nós precisamos andar com Deus. Ele é o seu melhor amigo. Jesus é o seu melhor amigo. Não existe outro. Noé tinha essas características. E aí a gente descobre por que Deus está falando, mesmo em meio ao alerta para o povo: olha, se vocês permanecerem a mim, o castigo vai vir sobre vocês. E olha, se Noé tivesse aí, ele não ia poder fazer nada por vocês. E o texto é mais profundo ainda: ele não salvaria nem a sua filha e nem o seu filho. Ele salvaria somente a si, porque ele já tinha tomado uma decisão de servir a Deus. Você precisa tomar uma decisão de servir a Deus. Talvez até o dia de hoje à noite, que você está aqui nos visitando, você viu que algumas pessoas levantaram a mão pela primeira vez. Esse é o melhor lugar que você pode estar. Seu melhor amigo é Deus, o Deus da palavra, que quando você lê a Bíblia, você descobre um Deus amoroso, um Deus que Ele está próximo de você. Mas Noé não ia poder fazer nada por sua geração. Ele poderia fazer por ele, por aquele povo, não. Por isso, vamos agir como Noé, vamos andar com Deus. Quando a gente anda com Deus, a gente se torna justo, a gente se torna íntegro, porque o Espírito Santo começa a agir na nossa vida. Deus começa a agir na nossa vida. E Ele tem um plano maravilhoso para cada um de vocês, para cada um de nós. O plano é maravilhoso. Existe um outro personagem que é falado aqui: Daniel. Veja essa curiosidade: Daniel é extremamente conhecido também. A mesma pergunta que eu fiz para as pessoas, ou se eu perguntar até os dias de hoje para as pessoas sobre Noé, eu fiz sobre Daniel. Você já ouviu falar de Daniel? Vocês têm um Daniel aqui, pastor Daniel, privilégio, né? Aí pode até gerar uma dúvida: mas que Daniel é esse? Aí você diz assim: é o Daniel que ele uma vez foi jogado na cova dos leões. Claro, eu já ouvi essa história, eu conheço essa história, a minha avó já me contou, a minha tia já me contou, conheço a história. Olha que interessante, um outro personagem que é conhecido por uma história, um episódio da sua vida, mas nós e você precisa saber por que Deus livrou ele da cova dos leões. O mesmo motivo que fez com que Deus salvasse Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas noras, é o mesmo Deus que fez livrar também Daniel da boca dos leões. Vou contar uma história dentro da teologia para vocês, que é muito importante. Diz assim: Daniel foi jogado na cova dos leões, e os leões não comeram Daniel porque eles não estavam com fome. Mas a parte mais importante que a gente precisa conhecer da história é o seguinte: isso era uma pena, era uma punição. E como punição, vocês sabem qual era a prática, o que eles faziam? Eles deixavam os leões sem comer por 3 dias. Eles deixavam, muito obrigado, vou aproveitar. Eles deixavam os leões sem comer por 3 dias. Podem imaginar o que acontece quando jogam uma carne fresca para eles lá? Devora na hora. Daniel foi jogado na cova dos leões, mas ele não foi consumido, saiu ileso. Por quê? São os conhecidos porquês, os porquês de Daniel. Começa lá no capítulo 1, quando do seu livro, Daniel, no capítulo 1, você vai ver a história que o rei Nabucodonosor, ele estava procurando jovens
de boa aparência, que eram doutos em ciência, jovens inteligentes, estudiosos, que eles pudessem aprender a cultura dos caldeus e depois ensinar, se tornar professores. E Daniel é um desses homens que foram escolhidos. Agora veja que coisa interessante. Eu e você, a gente precisa servir um Deus da mesma maneira como esses homens serviam, como Daniel também servia. Ele tomou uma decisão de servir a Deus e ele não abria mão disso. O que é servir a Deus e não abrir mão de qualquer coisa? A história diz que por eles aceitarem esse serviço, eles recebiam a melhor parte de tudo, ou seja, a comida que o rei comia, a bebida que o rei bebia, ia ser oferecida para eles também. Isso não acontece não, mas veja que privilégio desses homens, Daniel e os seus 3 amigos lá que foram escolhidos, e Daniel estava no meio dele. Eu quero focar aqui em Daniel, mas Daniel descobre que aquela comida que o rei comia era consagrada a outros deuses, e ele disse: eu não posso comer essa comida, eu só sirvo a um Deus, e essa comida não foi consagrada ao Deus que eu sirvo, então eu não posso comer. Lembra-se da história? Comer legumes. Ele vai lá, chama o copeiro, diz: olha, eu vou comer só legume. Não faça isso, o risco é meu. A Bíblia diz que ele firmemente toma uma posição: eu não como dessa comida, eu vou só me alimentar de legumes e água. Mas a questão aqui não é o alimento, é o propósito que ele fez com Deus. É isso que é mais importante. E isso gerou uma comunhão tamanha que Daniel, ele buscava Deus em primeiro lugar na sua vida. Ele buscava Deus em primeiro lugar na sua vida. É uma decisão que ele tomou. É uma decisão que você que está aqui hoje, se ainda não o fez, precisa tomar. Deus precisa ser o número 1 da sua vida. Número 1. Não pode ser o número 2, ele tem que ser o número 1. Se ele for o número 1, tudo ele vai resolver na sua vida. Isso não significa que você não vai ter luta, não vai ter dificuldade, não vai, mas ele pode e ele vai te acompanhar onde você estiver, se você assim servi-lo. Eu passo, mas pastor, eu passo às vezes muita dificuldade, tem lutas que a gente passa, mas mesmo em meio às lutas a gente sabe, Deus está conosco. Daniel era um homem diferente, ele escolheu a melhor parte, não negociar a sua fé. Ele não negociou a sua fé, serviu a Deus. Vai ser difícil às vezes, se você é jovem lá na escola, às vezes quando descobre que a gente começa a servir a Deus e ir na igreja, eles começam a tirar sarro da gente, não é assim? Fazer brincadeirinha, piadinha. Não liga não, liga não. Eles fazem isso porque eles ainda não conhecem o que você conhece. E quando eles conhecerem, eles não vão mais fazer isso. Eles vão se arrepender, vai pedir perdão para você. Puxa, eu tirei sarro de você, eu fiz brincadeira que eu não devia, né? Agora eu conheço esse Deus que você... Que maravilha que é. É um Deus maravilhoso, né? Pois é. E Deus usa ele como exemplo a dizer, se ele estivesse nessa terra, se esses homens estivessem hoje aqui conosco, eles salvariam as suas próprias vidas, nem os seus filhos eles salvariam. Nós, você que é pai e mãe aqui, a gente não tem a capacidade de salvar os nossos filhos, porque a Bíblia diz que cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. É individual. Quando Deus chamar para conversar, é com o Paulo. Eu não posso falar do Daniel, não posso falar da pastora Lúcia, eu tenho que falar de mim, e Deus vai me chamar para falar de mim. Paulo, você deixou de fazer isso, você pisou na bola aqui, hein?
Então é preciso andar muito firme com o Senhor. Daniel escolheu essa boa parte. Por fim, ele fala de Jó. Talvez dos três personagens, Jó é o mais conhecido. A mesma pergunta para as mesmas pessoas. Você já ouviu falar de Jó? Já ouvi falar de Jó. Quem não ouviu falar de Jó? Principalmente do que de Jó? Da paciência de Jó. É ou não é assim? Que às vezes a gente precisa de uma paciência para aturar o chefe nosso lá, às vezes, né? Trabalha secularmente. Fala, olha, precisa ter uma paciência de Jó para aguentar o meu chefe, viu? Olha, precisa ter uma paciência de Jó para aguentar o meu vizinho, viu? Olha, precisa ter uma... Não é? A gente não usa essa expressão. Jó é lembrado por causa da sua paciência. Bom, essa é uma característica tremenda. Nós devemos pedir paciência para Deus. Mas a gente precisa entender por quanto tempo a gente vai exercitar a paciência. Você sabe que o segredo da paciência está no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 7. Lá diz assim: sede, pois, pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. Então deixa eu dar uma notícia para você. A sua paciência precisa durar até quando Jesus voltar. Quer um conselho? Pare de ficar falando, Senhor, dá paciência, ter paciência para aturar fulano, ciclano. Não, Senhor, eu quero paciência para exercitar o Senhor na minha vida. Jó não pode ser lembrado por causa da sua paciência. Ele foi paciente, ele exercitou a paciência dele. Mas o mais importante é a gente saber quem foi Jó. Esses personagens marcantes. Quem foi Jó? Seu livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. Você em nenhum outro lugar da Bíblia vai encontrar a história de Jó, a não ser no versículo 1 do capítulo 1 de Jó. Veja que são lições práticas que eu estou dando para vocês aqui. A história de Noé, um versículo. A história de Daniel está num contexto onde ele toma uma decisão forte. Lá no capítulo 6, aí ele é jogado lá na cova dos leões, e Deus o livra. Jó, um versículo. O que diz Jó, capítulo 1, versículo 1? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Que característica, hein? Está vendo como é importante a gente conhecer os personagens? Eles me chamaram a atenção por isso. Aí eu comecei a descobrir por que Deus estava usando esses homens como referência, para dizer assim, olha, se eles estivessem aqui no nosso meio, eles não podiam fazer nada por vocês não. Eles já fizeram por eles. Eles tomaram uma posição por eles. O que Deus precisa é que você tome uma posição por você. É o seu nome. Como você chama? Deus sabe o seu nome. É você e Deus. A decisão, ela é sua. Pastor Daniel, pastora Lúcia, a igreja do Nazareno, tudo isso contribui para que isso aconteça. Mas a decisão, ela é pessoal. É você que toma essa decisão de andar com Deus. E outra coisa, veja, Noé andava com Deus. Olha a importância de você andar com Deus. Mas você anda com Deus, mas você também precisa fazer e praticar o que Jó. Era a vida de Jó. Ele se desviava do mal. Eu menciono o livro de Tiago porque ele traz grandes orientações para nós a respeito disso. O livro de Tiago, ele fala sobre o mal, sobre o pecado, dizendo que a gente deve fugir de toda aparência do mal. Olha só, hein? Não é só do mal. Aquilo que você está meio em dúvida, será que isso é bom ou mal? Você está em dúvida? Foge. Foge. Não tome a decisão de fazer aquilo. Está em dúvida.
Deus não é de dúvida. Deus não é de dúvida. Sabe que Deus colocou essa mensagem no meu coração? Esses 3 personagens, esse texto específico, por falar desses 3 personagens, quando eu comecei a estudar a vida desses personagens, eu fiz um paralelo quando eu era seminarista, estudante do 2º ano do seminário, ano 2000, faz algum tempo já. Um dos nossos professores, nós tínhamos uma tarefa de ler um livro. E esse livro, no prefácio do livro, havia uma frase. E eu, quando li, essa frase começou a queimar o meu coração. Imagina, 24 anos atrás. A frase era: você é um lápis nas mãos de Deus. Porque ele dizia que Deus estava escrevendo muitas histórias, inclusive a sua, no livro relatado, inclusive a sua, e Ele quer fazer de você um lápis nas suas mãos. Falei, lápis? Que tremendo isso. Sabe aquela coisa que começa a queimar o coração? Eu li isso numa segunda-feira, e na terça queimava, na quarta queimava, na quinta queimava o coração, falando: Deus, o senhor quer falar alguma coisa com isso? Eu comecei sentei, comecei a escrever algumas coisas, li a Bíblia, e li esse texto, comecei a meditar nesses personagens, e aí eu disse: Senhor, o Senhor é tremendo, tudo a ver, tem tudo a ver. Esses homens escreveram as suas histórias na sua época. Estou entendendo, Senhor, eu preciso ser um lápis nas suas mãos nos dias de hoje. Uma história está sendo escrita, sua. Cada um de nós é uma história individual. Deus está escrevendo uma história nossa. Que maravilhoso isso. Ele já sabe a nossa história toda, começo ao fim. Mas Ele precisa de homens e mulheres, de pessoas que também sejam um lápis nas suas mãos para escrever histórias. Que histórias são essas? Da mensagem do Evangelho, do amor de Cristo que precisa ser falado. Um mundo tão frio, uma sociedade que está se esfriando cada vez mais. A frieza, gente, não tem quase amor, você não vê amor nas pessoas, tudo é raiva, você não pode mais esbarrar em alguém. Se você está andando na cidade, esbarrar em alguém é motivo para levar uma cara feia, um xingamento muitas vezes. Você vai num compartimento público para pedir atendimento, você vai pegar um remédio num posto de saúde, você é mal atendido, maltratado muitas vezes. Não é assim. Eu estou falando de coisa absurda? Não, eu sou igual a você. Às vezes eu tenho que ir lá no postinho pegar um remédio lá, um dipirona, e remédios que eu uso controlados aí. E depois que a gente passa dos, sei lá quantos anos, 50? Entra o ENTA, né? Quando entra na parte do ENTA, aí. Mas eu às vezes vou nesses lugares. Onde está o amor? Se Deus está escrevendo a minha história, essa história é de amor. Então eu preciso compartilhar o quê? Amor. Eu preciso ser um lápis nas mãos de Deus. Esse é o tema da mensagem hoje, lápis. Pastor Daniel foi incrível, né? Pastor Daniel me ligou, me fez o convite. Ele disse: olha, é um culto especial que nós vamos fazer. Culto do amigo. Eu disse para ele: Deus já me deu a mensagem. Eu vou pregar a mensagem do lápis lá. Foi ou não foi, pastor Daniel? Mensagem do lápis. Nossa, mas a queima-roupa, sim, a queima-roupa. Deus, Ele sabe tudo. E eu fui há 24 anos lembrar dessa mensagem, depois que você me ligou. Eu ainda falei assim: Senhor, eu preciso lembrar, o que eu escrevi sobre isso? Tem muita coisa escrita lá, vamos lá. Né? Peguei a minha pastinha, fui procurar lá as coisas. É um objeto conhecido de vocês, né? Esse aqui é mais moderno. Ele tem uma borrachinha na ponta. Na nossa época não tinha borrachinha, não. Era o lapisão mesmo, comum.
Hã? Tinha uns que você comprava assim e punha aqui, né? E era um risco, a gente queria ficar mordendo aquele negócio, gosto ruim do caramba que tinha aquilo. Mas é um lápis, um objeto tão simples, não é? Um lápis ele pode ser usado aqui. Me lembro quando meu pai falava assim, minha mãe: ô filho, vai lá na venda da esquina, pega meia dúzia de pãozinho lá e 1 litro de leite B. Leite B na época. Aí você ia lá, o dono da venda tinha o lápis aqui. Quem lembra disso? Minha mãe pediu para vir pegar aqui. Aí ele pegava o lápis assim e marcava na caderneta. Tempos bons, né? Caderneta. O meu pai brincava, ele pegava o lápis e ele punha como bigode. O meu não para porque eu estou com o bigode aqui, ele não vai parar. Já fizeram? Alguém já brincou assim com você? Essa brincadeira do lápis aqui, ó. Não vai parar. Ele pode ser no bolso, pode ser num porta-lápis, pode ser na mesa. Mas a importância de um lápis. Isso mexeu tanto comigo que eu fui pesquisar sobre o lápis. Falei, não, isso aqui não pode ficar só assim. Aí a primeira coisa que me veio, eu falei assim, bom, eu tenho que fazer um contato com alguma fábrica de lápis. E a mais conhecida é aquela que veio na sua cabeça aí mesmo. Faber-Castell, não é? Na nossa época era ela, né? Hoje tem, acho que algumas concorrentes aí. Gente, eu fiz um contato com a Faber-Castell, que eu queria saber da história do lápis. Escuta, tem algum lugar que vocês podem me dar aí, alguma informação? Eu queria saber mais sobre o lápis, como ele é fabricado, como que é esse negócio, qual é o processo, como que ele começa. E eu tinha mandado um e-mail. Era a tecnologia da época. Gente, eu estou falando isso ano 2000. Celular, já tinha 2000 celular? Estava começando aqueles pequenininhos, né? Você tinha que puxar no caminhãozinho assim. Eu tive um daquele, né? Mas o e-mail era a tecnologia. Aí eu falei, bom, vou mandar um e-mail lá. Mandei um e-mail. Mas se eu mandei um e-mail, eu falei, eu acho que eles nunca vão responder. Mas olha só qual não foi a minha surpresa. Eles responderam. O senhor pode, por gentileza, enviar o seu endereço completo, o seu nome? Nós vamos enviar as informações que o senhor está pedindo. Poxa, legal, peguei e mandei. Mas ainda meio desconfiado. Falei, isso aí acho que o ano que vem vai chegar, né? 15 dias, qual não é a minha surpresa? Chega por Sedex. Ó que chique. Eles me mandaram folhetos, panfletos, um pôster gigantesco de todo o processo, desde o início do lápis até o lápis. Como funciona? Mandou esse documento explicando qual é o processo do lápis, como que ele começa. Uma plantinha pequena, de chama Pinus caribea. Esse é o produto do lápis. Essa empresa, ela tem áreas de reflorestamento. Para cada árvore derrubada para fazer um lápis, eles plantam 10. Áreas de reflorestamento só para fazer lápis. Porque ela é específica para fazer o lápis. Você sabe quanto tempo demora do plantio para essa árvore crescer e ela ser abatida para fazer o lápis? Sabe quanto tempo demora? Do plantio até assim, chegou a vez, vamos lá pegar algumas árvores para fazer lápis. 15 anos. 15 anos. Puxa. Aí quando eu soube disso, eu peguei o lápis, eu segurei ele assim, fiquei, vou deixar ele cair nunca mais. Aí ele fica caindo, quebrando, a gente tem que apontar toda hora. Puxa, 15 anos demora uma árvore para fazer um lápis? Uau! Alguns processos interessantes. Aqui diz que... Bom, eu vou chegar lá. Eu quero mostrar alguns. Eu trouxe aqui, depois você vai ver de longe, mas depois você pode ver de perto, está aqui. Você pode... Eu trouxe alguns tipos de lápis, né? Esse aqui
É o mais moderno. Esse também é moderno, gente. Vocês vão ver de longe. Eu não vou tirar do saquinho, não. Ele é um conjunto de lápis de 12 cores. Só que ele é meio a meio. Não sei se você já tinha visto isso. Ele é meio a meio. Então, por exemplo, esse daqui é cor de rosa e azul, no mesmo lápis. Ele tem ponta dos dois lados. Então ele é 12 cores. 6 cores de um lado, 6 cores do outro. Interessante, né? Modernidade, né? Esse aqui é mais moderno ainda. Esse daqui é feito de polietileno. Eu acho que esse é o nome. É um lápis que foi, há mais ou menos uns 15 anos atrás, uma empresa lançou esse tipo de lápis. Termoplástico, desculpe. Termoplástico. Ele é só lápis. Esse aqui você nem precisa apontar, você aponta já desenhando. Ele é todo grafite, atóxico, ou seja, não é tóxico, para pintar, muito interessante, se você quiser ver. Raramente ele quebra, ele cai no chão e ele quebra, é um material específico em relação a isso. Quando eles me mandaram, para eu conhecer um pouquinho mais do lápis, eles me mandaram os grafites que vão dentro do lápis. É chamado de minas, mina de grafite. Essa daqui, você pode ver de perto depois, tem várias minas de grafite aqui. Essa aqui é o grafite, cor grafite mesmo. E a gente sabe que hoje, com o avanço, existem várias gramaturas dele, milímetros, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, para desenhos específicos. Avançou muito, né? E isso me chamou muito a atenção. Eu tinha um sonho na minha infância, na minha adolescência, de ser desenhista. Eu dizia para os meus pais, para os meus tios, para todos os parentes, eu dizia: o que você quer ser? Eu vou ser desenhista da Disney. Esse era o meu sonho, ser desenhista da Disney. Verdade. Meus pais pagaram um curso de desenho para mim. Eu fiz curso de desenho muitos anos, até onde eles conseguiram pagar, porque depois chegou num estágio, os materiais eram muito caros, não tinham condições. Então desenhar, na época eu lembro a gramatura do lápis, tipo do lápis, muito bem. Aí eles me mandaram também uma mina de grafite do lápis colorido. Esse aqui é o verde. Isso é o que vai dentro do lápis. Eles tiveram cuidado de mandar, porque tudo isso aqui faz parte de um processo. Uma mina de grafite como essa aqui, para ela chegar a esse ponto de pintar ou escrever, ela precisa ir para um forno. E esse forno, ele precisa ser pré-aquecido a 1000 graus. Podem imaginar? 1000 graus. Aí quando falou que vai para um forno de 1000 graus, né, pensando na história bíblica, eu lembrei logo de Daniel, na verdade dos 3 amigos de Daniel. Lembram-se dos 3 amigos de Daniel? Lembram-se do nome deles? Ananias, Misael e Azarias. Esses eram os nomes reais dos 3 amigos de Daniel. Eles foram jogados numa fornalha. O rei manda aquecer 7 vezes mais. Não, esses caras vão, a hora que entrar lá, eles vão... Lembram-se dessa história? Ele joga esses homens dentro da fornalha. O rei fica pasmo, ele começa a olhar e ele diz assim: alguma coisa está acontecendo. Eles estão andando lá dentro? Não é possível. Não, mas peraí, mas está andando, mas tem ainda mais uma pessoa lá, tem 4. Eu joguei 3, tem 4 lá dentro? É um segredo, porque o 4º homem da fornalha, que é uma outra mensagem, né? Era o próprio Senhor, eu acho. O próprio Deus estava ali com eles. A história diz que eles foram tirados de lá, eles nem cheiravam, não tinha nem cheiro de queimado neles. É assim que Deus faz quando a gente serve a Ele. Isso me fez lembrar, porque uma mina de grafite como essa precisa entrar num forno para chegar nesse ponto a 1000 graus. Uau! Por fim, eles me mandaram também um lápis cru, na cor da madeira mesmo.
sai da máquina, depois, claro, ele vai receber a tinta, né? E com as referências da marca, a gramatura do lápis, tem informações, cada lápis tem a sua informação. Depois você pode ver isso aqui. Mas para ele ficar bonitinho assim, ele também tem que passar por um processo muito interessante. As famosas tabuinhas, que eu trouxe para vocês também, para vocês verem. Essa daqui é uma tabuinha crua. Ela já está no tamanho padrão, no tamanho oficial de um lápis. Esse é o tamanho do lápis. Mas ela é uma tabuinha fininha e ela tem exatamente este tamanho. Tá? Essa é a tabuinha crua. Esse é o primeiro processo. Quando eles cortam a madeira, eles formam tabuinhas desse tamanho. Depois que tem essas tabuinhas são mergulhadas num produto específico em enormes caldeirões por 90 dias. Elas ficam dessa cor. Essa daqui é chamada de uma tabuinha impregnada. Ela já está impregnada com o produto que vai fortalecer a madeira. Ou seja, essa madeira é extremamente resistente para poder receber todo o processo que vai nela. Depois que ela fica 90 dias e sai essa madeirinha aqui, aí essa madeirinha chega nesse estágio. Talvez daí você não consiga ver, depois você tiver curiosidade. Essa daqui existe umas canaletas. Tem todos os frisos aqui, já está frisada. Essas canaletas é aonde os grafites vão entrar. E eles vão ficar assim. Essa daqui é uma tabuinha com as canaletas e o grafite colado. Aqui está colado o grafite. Esse é o grafite, o preto, e aqui o vermelho. O grafite do lápis vermelho está colado. A outra tabuinha com a canaleta é o que eles chamam de sanduíche. É feito um sanduíche, exatamente assim. Depois passa por uma máquina, ela é prensada com uma cola especial e depois é cortado para se fazer os lápis. Eles saem quadradinhos, é daí que eles vão se transformar em sextavados, redondos. Existem vários formatos, cada um para a função a qual ele vai receber. Poxa, o que tudo isso tem a ver? Que interessante, né? Esse é o processo do lápis, essa é a história do lápis. Mas tudo começou com uma frase: para que eu fosse um lápis nas mãos de Deus. Lembram-se que eu disse que eu queria falar sobre 4 personagens? Falei sobre 3, está faltando um. Esse um que está faltando é o mais importante que os outros 3. Porque esse 4º personagem é você. Você. Esse é o mais importante, você. De novo eu menciono o livro de Tiago, como eu falei, das primícias. Capítulo 1, versículo 18 do livro de Tiago diz assim: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Você é o personagem especial dessa noite. Que maravilha, que privilégio. Você conheceu um pouco mais da história de Noé, da história de Daniel, história de Jó. Mas e a sua história? Deus está escrevendo a sua história. Sabe que muitas vezes Deus estava escrevendo a minha história e eu fiz com que a ponta do lápis quebrasse. Eu algumas vezes que saí da mesa de desenho de Deus e caí no chão, me quebrei todo.
Muitas vezes é assim com a nossa vida. Ser um lápis nas mãos de Deus é completamente diferente de ser um lápis nas mãos dos homens. Eu não podia ser apenas um lápis na mão da minha mãe. Eu não podia ser apenas um lápis na mão do meu pai, que me deram a base. Precisava eu descobrir que eu necessitava ser um lápis nas mãos de Deus. Porque um lápis nas mãos de Deus, gente, você pode ter certeza absoluta, vai sair os desenhos mais incríveis do mundo. Porque nós estamos falando do maior desenhista que existe no mundo. É Deus. Ele é o maior artista do mundo. Ser um lápis nas mãos dele é um privilégio. Um privilégio. O lápis, às vezes, ele cai no chão. Eu me lembro, pô, mãe, quebrou de novo. E o lápis, quando cai muitas vezes no chão, você sabe o que acontece? Você sabe, né? Você aponta, 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 aponta. Ah, agora tá bom. Aí você vai escrever e a ponta sai. Porque ele vai caindo muitas vezes no chão, ele começa a quebrar dentro. Às vezes pode cair. Mas você acha que um lápis nas mãos de Deus, ele vai deixar assim cair à toa? Não vai. Ele vai cuidar, como eu disse para vocês. Quando eu fiquei sabendo do processo do lápis, eu digo, uau, a gente ensinava os nossos filhos, você tem que tomar cuidado do lápis. Meu pai e minha mãe compravam lápis no início do ano, lá para, né, já comprava os materiais para o ano inteiro. Olha, eu já comprei 2 lápis, 3 lápis, tem que durar o ano inteiro, então cuide, para de ficar derrubando no chão, para de ficar mordendo o lápis. E a gente tinha uma mania de morder lápis, comer lápis, né? Pô, tá com fome? Come em casa, comendo lápis, negócio ruim. O gosto é horrível. Mas Deus te trouxe aqui hoje para ouvir essa história, para ouvir a história desses homens, para você entender que Ele tem um plano maravilhoso na sua vida. Esse plano maravilhoso é uma história que está sendo escrita na sua vida, e você precisa tomar uma decisão com Cristo. A história só pode ter um final feliz se você servir a Ele, se você se deixar ser um lápis nas suas mãos. Não tem outra maneira. Noé escreveu a história da sua vida na sua época. Daniel, ele escreveu a sua história do seu tempo. O mesmo com Jó, ele escreveu a história no seu tempo. Agora, Deus te trouxe aqui porque Ele quer que você seja um lápis nas suas mãos, para poder escrever a partir de hoje a sua história do jeito que Ele quer, do artista maior para a sua vida. Será que você estaria disposto a isso? Será que você que veio aqui hoje à noite gostaria de ser um lápis nas mãos de Deus? Eu já tomei essa decisão faz tempo, eu já queria ser um desenhista mesmo. Aí eu falei, Senhor, eu abro mão de ser um desenhista. Se o Senhor me usar como um lápis, já estarei satisfeito com os desenhos que o Senhor vai fazer através da minha vida. É isso que Ele quer fazer. Deus quer pintar os quadros mais belos da sua história. Ele não quer só escrever a sua história, Ele quer fazer pinturas, quadros de você, da sua história, do que você representa para Ele. Você é muito importante para Ele. Aliás, para Ele, você e eu somos amigos dEle. João capítulo 15, versículo 13, Jesus disse: ninguém tem amor maior do que esse, de dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. Essa é a expressão que está lá. Ninguém tem amor maior do que esse. As pessoas podem querer o seu bem,
mas só uma pessoa pode fazer o bem de você. É Deus. Eu quero encerrar com isso. E depois eu quero fazer um grande desafio para você. Eu quero encerrar falando rapidamente sobre 5 qualidades do lápis que nós precisamos ter. A primeira qualidade é que você pode fazer grandes coisas, mas não deve nunca esquecer que existe uma mão que guia os seus passos. Esta mão nós chamamos de Jesus Cristo, Deus, Criador. Ele sempre há de conduzir-nos em direção à sua vontade. Veja que interessante, a folha de um caderno, ela tem margens, não é assim? Que delimitam o espaço a ser utilizado pela escrita. Nós também temos limites. Devemos aceitar as orientações de Deus para nós. Você deve aceitar os limites de Deus para a sua vida. Segunda qualidade de um lápis é que de vez em quando é preciso parar o que estamos escrevendo e usar o apontador. Isso faz com que o lápis sofra um pouco. Ele estará mais afiado, portanto saiba suportar algumas dores, lutas, adversidades, tribulações, porque elas farão você crescer à estatura de varão perfeito. Uma terceira qualidade do lápis é que o lápis sempre permite que usemos uma borracha para apagar aquilo que está errado. Entenda que corrigir as coisas erradas que fizemos não é algo mal, mas algo importante para nos manter no caminho da justiça e alcançarmos a vida eterna em Jesus Cristo. Às vezes é preciso apagar algumas coisas que escrevemos, porque escrevemos com as nossas próprias mãos. Quarta qualidade do lápis é a essência do lápis, é que realmente é importante, não é a madeira ou sua forma exterior, apesar de ter sua função necessária, mas o grafite que está dentro. Portanto, sempre afie aquilo que está dentro de você. O que estiver dentro de você é que o fará diferente e fará a diferença. Quinta e última qualidade, ele sempre deixa uma marca. O lápis sempre deixa uma marca. Eu lembro quando fazia curso de desenho, meus professores diziam, isso foi uma das primeiras regras, você não precisa apertar o lápis para escrever, você fere o papel, você estraga, você faz vinco no papel e o seu desenho está estragado, pode jogar fora a folha, você tem que fazer de novo. Quando você força uma folha, você acalca muito o lápis, ele faz um vinco, você marca a folha e ela fica marcada para sempre. Mas o lápis, a verdade é que ele sempre deixa uma marca. Da mesma maneira, saiba que tudo que você fizer na vida, tudo irá deixar traços e marcas para o bem ou para o mal. Portanto, procure ser consistente, observando a sua conduta. Quer ser um lápis nas mãos de Deus? Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Para esse desafio específico, é uma pergunta simples. Uma pergunta simples. Mas a decisão que você precisa tomar, ela é muito importante. Porque eu e ninguém pode tomar essa decisão por você. E eu gostaria de fazer um desafio maior ainda. Se você é essa pessoa que quer ser um lápis nas mãos de Deus, eu queria chamar você aqui à frente, eu quero orar por você, especificamente com você. Quero orar por você. A decisão, olha, eu quero ser um lápis nas mãos de Deus. E se você quer ser um lápis nas mãos de Deus, eu vou ter o prazer de orar por você.
Prazer de orar com você. Mais alguém gostaria de vir? Esse é um desafio grande. É uma decisão importante que você vai tomar. Porque às vezes a gente pensa que é simples, não é tão simples assim. Mas como Deus honra a decisão de vocês que vieram aqui na frente, para ser realmente um ato nas mãos de Deus. Não importa, se você não veio aqui à frente, você quer ficar no seu lugar, Deus ele tem poder, ele te alcança onde você estiver. Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo especial, Senhor. Um tempo precioso na tua casa. Um tempo de conhecer um pouco mais da tua palavra. Aprendemos um pouco mais da vida de 3 personagens: Noé, Daniel, Jó. Mas nós falamos também desse 4º personagem tão importante, que é a nossa individualidade. Cada um de nós, esses que estão aqui à frente, que tomaram essa decisão importante, porque eles querem ser um lápis nas suas mãos, Senhor. Uma coisa tão simples de um lápis, mas é uma história de vida. Senhor, em nome de Jesus, que a partir de hoje, a história de cada uma dessas vidas que está aqui à frente, que tomou essa decisão por Ti, que elas começam a ser escritas com a poderosa, toda poderosa mão do Senhor. O Senhor é o verdadeiro artista. Que o Senhor escreva essa história, Senhor, e essa história possa impactar muitas outras vidas. Que eles saiam daqui verdadeiramente transformados por Ti, e certos de que o Senhor é o único que pode escrever a verdadeira história de cada um deles. O Senhor conhece o mais profundo da alma deles. Abençoa, Pai, e que eles verdadeiramente sejam um lápis nas Tuas mãos. Mesmo aqueles que talvez não vieram à frente, mas que tomaram essa decisão no seu coração, Pai, alcance essas vidas também, que eles passem a ser um lápis nas mãos do Senhor, que o Senhor comece a partir de hoje à noite, escrever uma nova história na vida dessas pessoas. Muitas vezes, talvez, precisa ser usada a borracha ou apontador, não importa, que o Senhor tenha liberdade, sendo Deus amoroso e todo-poderoso que é. O Senhor pode fazer isso, Senhor. Use a borracha onde precisa, use o apontador no momento certo, mas que o Senhor seja as mãos que conduzirá esses lápis nas suas mãos. Deus abençoe nesta hora, em nome de Jesus. Abençoa aqueles que estão nos bancos, em nome de Jesus. Que vocês saiam daqui certos de que Deus está pronto para